Eu vivo no topo do meu mundo, que só Deus sabe como eu me sustento lá. É o que a infância sonhou. Eu compro o que a infância sonhou. Coisas que eu sabia que minha mãe não podia me dar e eu não tinha. Não tem mais amor ali não, porque o amor é admiração. E você passa a admirar até os efeitos daquela pessoa. Tem uma moto dessa no viagem, eu digo, por que é que tem? Não sou entregador de nada para ter que estar numa pista, não sou caminhoneiro. Cada choque, meu irmão, vou não falar nada. E pior que não tem pedestal de garrão, meu amigo. Cada vez que eu vou falar aqui, eu levo uma bombada, o coração não aguentar. Família, nós estamos por aqui e eu quero pedir a você para se inscrever no nosso canal. O ato de se inscrever no nosso canal não é um terço, deixa eu falar com você, não é um terço do esforço que a gente faz para editar os vídeos, para preparar bons conteúdos com boas qualidades para enviar para vocês. Então ajuda a gente, se inscreva, compartilhe, comente, para que mais vidas possam ser impactadas. O nosso intuito aqui é que por meio dos episódios a gente consiga transformar vidas. O intuito do DDI Podcast é isso, né? Ser vida em outras vidas. Então se inscreve, compartilha, comenta, acompanha a gente nas mais variadas redes sociais e o meu muito obrigado a você que tem feito parte desse projeto. Papai do Céu tem nos ajudado e muito. E você também, você faz parte desse projeto. DDI Podcast. Se inscreva, compartilhe, comente, acompanhe, fique agora com mais novo episódio. Vem! Salve, salve família! Aqui é Flaudiz Andrade, DDI Podcast. Que honra estar adentrando mais uma vez na sua casa, no seu lar, com a sua família. Meu muito obrigado primeiramente a Papai do Céu por tudo que ele tem nos proporcionado. Estamos crescendo o estúdio! Graças a Deus. Agradecer a você também que é nosso seguidor, que nos acompanha, que tem feito parte desse projeto, né? Parece que foi ontem o primeiro episódio e aí já passamos de 250 episódios. Mas o frio na barriga continua o mesmo. Parece que cada episódio é o primeiro. E eu quero agradecer também aos nossos parceiros, patrocinadores, porque se não fosse vocês que acreditam no nosso trabalho, a gente também não teria conseguido chegar até aqui. E agradecer em especial a cada convidado que senta do outro lado da bancada, que prestigia e dá a devida credibilidade a gente, né, que está aqui batalhando, suando, correndo. Cada convidado que vem aqui traz a sua história de vida. O intuito do DDI Podcast é ser vida em outras vidas. Um podcast diferente, divertido e inteligente, que foi dado o slogan por vocês, o podcast das autoridades. Então, se é autoridade, esquece, né? Está no DDI Podcast. E hoje está aqui uma figura marcante da cidade de Arapiraca. Indiscutivelmente, eu acredito que se você já foi para algum show, algum evento, em praça pública, se você é ouvinte de rádio, indiscutivelmente você já ouviu esse camarada. Para mim é uma honra, já tentei marcar com ele várias vezes, mas hoje ele está aqui, né, devido a tantas agendas, tanta correria, mas hoje ele está aqui e nos dando mais a honra, porque é no nosso estúdio, graças a Papai do Céu, e nós estamos aqui com ele, o Wendel Milano, logo todo povão. Boa tarde, Wendel. Muito boa tarde Flaudísio, boa tarde, Luiz, menino muito agradável, recebe a gente muito bem. Eu quero dar o meu boa tarde a todos que estão assistindo, vai assistir à noite, de manhã, à tarde. O importante é que você continue prestigiando esse podcast que já tem uma história consolidada, né? A gente sabe que muitos começam, acabam não seguindo, terminam, outros não continuam porque são muito chatos. E o DDI é muito legal, estou de olho nessa caneca, eu espero que seja... É bom, essa xícara do senhor! Que posso levar, porque é muito bonita, eu gostei muito dela, depois colocar a minha água com gás nela. E dizer a todos os telespectadores que continuem a prestigiar, parabenizar você, Flaudísio, que é um cara que eu gosto muito, né? No meu Instagram tem um vídeo seu comigo, que eu ainda era o Leão da Montanha, a Bola 7, que ainda estava gordo, mas nunca fui ninguém de cadeira, então era problema meu, tá, gordo? Não era problema de ninguém. E tá lá o Instagram postado a entrevista que você fez comigo lá fez agora, vai fazer um ano agora no próximo São João, lá na Perucaba. Verdade. E é uma alegria estar aqui. E eu, sendo você, não ia nem ampliar o estúdio, porque esse aqui a gente já dá vontade até de dormir. Aconchegante, o ar-condicionado no 16, um quadro É porque eu tô com catarata, né? Eu tô com catarata e vou passar por cirurgia agora em fevereiro e tô enxergando as coisas meio nublado. É a Marilyn Monroe. Boa, ela mesmo. Então, e o melhor, né? Tô enxergando bem, então. Eu tô tentando ver o sinal aqui nela, mas aí eu não vejo a definição do rosto por conta da catarata. Aí eu fiquei sem saber se era. Eu digo, mal vou chutar se não for de E o grande Mascaro, né, que fez ela. É o Marcelo Mascaro. Eu tenho um retrato, uma moldura, uma tela em casa, que é a última foto em vida da minha mãe, e a Camila no meu braço.
Camila tinha 3 anos, agora vai fazer 16, e foi o Marcelo Mascaro que pintou para mim lá no shopping, um grande artista, um grande querido Marcelo, e está lá na parede da minha casa. É um grande profissional. Tinha que ser alguém do calibre de Marcelo Mascaro mesmo, para ficar tão ideal, tão igual, né? Não ideal, igual como esse ficou. Boa, boa. Para mim é uma honra tê-lo aqui mais uma vez. A alegria é toda minha, tenho certeza disso. E aí, ainda que saibamos que são cada convidado que vem aqui, mas aí a gente quer ouvir do próprio convidado. E aí eu quero ouvir do senhor. Quem é o Wendel Milano? Conta pra gente. Cara, o Wendel Milano é uma soma de versões dele mesmo, porque existem fases, né, do Wendel. O Wendel foi o cara do Colégio Bom Conselho, o estudante do Colégio Bom Conselho, o jogador do Colégio Bom Conselho, o componente da banda marcial do Colégio Bom Conselho por 16 anos, do Colégio Golima por 10 anos, o diretor de blocos da Micaraca durante muitos anos, Bloco Macaxeira, Chiclete.com, vou pegar outros blocos que eu participei durante tanto tempo. Aí depois vem o Wendel, quando se torna o pai da Camila, né? Quando Camila nasce, que modifica totalmente meus hábitos, minha vida, meu modo de enxergar a administração de dinheiro, enxergar se eu deveria continuar. Fumei 22 anos, tem 12, fazer agora em fevereiro 13 anos que eu parei de fumar, a pedido da minha filha, que na época tinha 3 anos. Diminuí muito o ritmo da bebida, eu era muito bem disposto para beber se precisasse, a hora que precisasse, e o convite que chegasse. Então, a chegada da Camila na minha vida fez com que tudo isso mudasse, né? Aparou algumas arestas e me colocou no patamar de me enxergar de uma maneira diferente, né? Eu realmente só vim ter responsabilidade de homem depois que eu fui pai da Camila. Antes disso, eu não me preocupava muito com as coisas, não. É tanto que os caras vinham, amanhã, se eu morrer hoje, amanhã faz 2 dias. Então, não estava nem aí para muita coisa. E a chegada dela realmente foi um propósito de Deus na minha vida, para que se modificassem algumas coisas e que se abrissem portas, né, para que eu entrasse num mundo do qual eu jamais imaginei queria estar, né? Eu tenho a formação em educação física, em letras, né? Tenho curso que a gente chama faculdade, mas é um curso de rádio e TV, né? Sou funcionário público concursado há 26 anos, né, da Prefeitura de Arapiraca, graças a Deus. E tudo foi acontecendo depois da Camila. Antes da Camila não tinha muito propósito, não. Mas também, assim, não tinha muito propósito de levar a vida ao pé da letra na questão a sério. Nunca fui preso, só entrei em delegacia para fazer entrevista quando era repórter, nas épocas de Rádio Metropolitana ou da 96 FM. Mas nunca andei fazendo coisas erradas, nunca dei desgostos perenes à minha mãe, né? Sempre me preocupei em seguir muito o que ela dizia, o que minha avó dizia, e passei pela vida de maneira tranquila. Não saí desonrando as filhas alheias, não saí dando tapa na cara de ninguém. Claro que eu tive brigas de bloco, aquela coisa que naquela época a gente brigava de tapa, né? Não era coisa de dizer você é feio, o cara lhe dá uma facada ou um tiro, não era assim, era diferente. Mas eu sempre me preocupei em ser um cara bom, um cara legal. E depois, então, do que veio o lado profissional, que você passa a conviver com autoridades que você achou que jamais teria nem contato. Hoje mesmo sou cerimonialista do cerimonial do prefeito Luciano Barbosa. Para mim é uma coisa que, querendo ou não, você tem que ter um comportamento para levar isso a sério. Tem que saber se portar, porque acaba sendo um reflexo de imagem a quem você presta serviço. Então, eu passei pela vida, hoje tenho 47 anos, você quis não acreditar, mas eu estou falando a verdade. Agora, no dia 13 de março, eu completo 48 anos, sou do ano de 1978, o ano das lendas, e realmente procuro viver a vida de maneira decente. Claro, hoje em dia, eu faço menos da metade do que eu fazia. O diabetes, ele limita muito você, tanto fisicamente como emocionalmente. Vou agora em maio completar 11 anos que sou diabético, né? Matou meu pai, matou minha mãe, enfim, é uma doença que é muito severa. E eu sou muito ativo. Hoje não tanto, porque ela realmente o Covid também me machucou muito, me trouxe uma coisa que eu não tinha, que era neuropatia, né? Eu sinto todos os dias, não estou mentindo nem brincando, que eu não tenho nem saúde nem idade para mentir. Eu sinto todos os dias dores e dormências nos meus pés, nas minhas panturrilhas. Do joelho para baixo eu tenho dores todos os dias, desde que eu passei pelo Covid. Antes era diabético, era ser bom, porque a minha diabetes, eu fazia besteira, dava 180. Hoje, se eu tomo um açaí, ela vai para 500, eu tenho que dominar na insulina, na medicação.
e ela tem uma severidade nessa questão de fazer com que você tenha aptidão pelos doces. Não é uma coisa de que não tem vergonha na cara, não, mentira. É ela que só sossega enquanto você colocar alguma coisa doce na boca, senão você realmente fica perturbado. Então, a vida me atribuiu coisas que eu não esperava ter. Tenho limitações físicas hoje que não tinha antes, né? E o Covid mexeu em muita coisa nesse corpo cansado. Mas eu vou pedindo a Deus que me deixe fazer um dia mais, um dia mais, um dia mais. Eu parei muito de me preocupar com o amanhã, porque o amanhã, quando a gente começa a se preocupar com ele, a gente só adoece. Só adoece e envelhece muito mais. Eu não tenho dinheiro para estar fazendo botox. Então, tem que manter as rugas presas no lugar para que elas não acabem com o meu rosto. Mas esse é o Wendel, o pai da Camila, um cara de boa, um pisciano sangue bom, um cara que não quer nada de ninguém, não tem inveja das coisas de ninguém, um cara que se felicita quando o amigo prospera. No seu caso aqui, eu fico feliz por você estar ampliando o seu estudo de podcast, porque só quem sabe das suas dores, lutas e batalhas é você e sua esposa. Talvez os pais, mas ninguém, né? Você que sabe como é a dureza de ser quem é e de correr atrás daquilo que se precisa fazer, né? Eu sou um provedor de família, mesmo que eu more só, mas eu sou um provedor de família. Eu administro a minha vida, eu ajudo outras pessoas, eu administro a vida financeira e escolar da minha filha. Então, a gente tem gastos que minha sorte é que muita gente gosta de mim. E isso eu agradeço a Deus todos os dias por ser benquisto, né? E eu me preocupo, não quero que as pessoas me amem, não. Falando sério, de verdade. Apenas me respeitem. Isso, para mim, já é suficiente. Coisa boa, rapaz. Bota comunicador para falar, ele esquece que tem que falar, dar um tempo para o cara perguntar. Grande Wendel, hoje você é uma referência, né? Indiscutivelmente, me permita lhe chamar de você. Por favor, já lhe pedi isso em loco, que me chame de você, mesmo que já me baixa a idade. Você é uma referência, indiscutivelmente. Mas aí Apesar pessoas... de que eu não me vejo assim. Deus sabe que eu estou sendo verdadeiro, eu não tenho essa vaidade, eu não vejo o que as pessoas dizem. Eu sou um cara que está ali para se manter. Mas é. Manter. E tanto é que as pessoas veem o close, mas não vê o corre. É verdade. E aí eu queria que você nos contasse, para quem está nos assistindo em especial, aonde começa aí o desejo por fazer comunicação? Nunca tive o desejo de ser comunicador, mas aquela frase que diz que os fins justificam os meios é verdade. Quando criança, acho que com 8 ou 9 anos, a Ninha, saudosa Ninha, funcionária pública que nos deixou, mãe do Gui Ferreira, que nos deixou há algum tempo, infelizmente vítima de um acidente vascular cerebral, ela era radialista. Ela tinha um programa de rádio na Novo Nordeste. E no domingo de manhã ela tinha um programa, O Mundo da Criança. E eu e uma colega do Colégio Bom Conselho, nós éramos quem íamos para lá para fazer leitura de texto, anunciar música, uma coisa e outra. E isso foi muito bom durante um tempo, né? Foi o primeiro contato que eu tive com relação ao microfone. Em seguida, nas épocas de Colégio Bom Conselho, né, o saudoso professor Miguel, um morador da Rua Duque, professor de religião do Colégio Bom Conselho, ele me convidava para fazer as leituras na missa. Todo ano tinha missa de eu nem sei se ainda existe isso, mas todo ano tinha missa de cada escola. Então, nós íamos para o calçadão à noite, assistir a missa e eu fazia a leitura da liturgia. Era o outro contato que eu tinha do microfone, ser orador da turma, essas coisas assim. Muitos anos depois, eu trabalhava na escola, no Colégio Santa Afra, mas eu não tinha faculdade, né? Eu tinha só cursos e o fato de ter sido jogador durante muitos anos da minha vida, né? E quando calhou do rapaz que ia fazer o cerimonial da formatura da Unopar, né? A dona Josefa disse, olha, o rapaz que apresenta a formatura faltou, está doente, quem vai fazer é você. Eu digo, Deus me livre uma hora dessa, vai estragar a sua formatura. Não, que você é exibido, eu digo, eu sou exibido, não. Eu só gosto de conversar e brincar com o povo. Não, você vai fazer, ou você faz ou ele tira da escola. Eu digo, não ia perder o emprego, né? Aí fui fazer a formatura dela, né? Uma semana depois, aniversário de 15 anos da Jaiane, filha dela, disse, vou não contratar outra pessoa, pagou você mesmo, você quem vai. E daí foram surgindo, né, as oportunidades. Não, as oportunidades nem surgiram tanto. Eu vi que aquilo poderia ser uma coisa boa e Camila estava para nascer.
E eu precisava ter, né, mais uma renda para poder leite, fralda, massa, roupa, plano de saúde, Procriança, enfim, todas essas coisas. Comecei a fazer uns cartõezinhos, na época bem simples, não tinha nem foto neles, cartão de visita. Entregava para um, entregava para outro. Às vezes saía, quando eu voltava, passava, o cartão estava amassado, jogado na calçada. Mas eu falava com muita sobriedade a Deus e a Nossa Senhora do Bom Conselho, que aquilo dali era uma coisa que eu não queria para ser o que eu não era. Eu queria porque eu precisava tomar conta da Camila e cuidar dela. E as coisas a primeira oportunidade que eu tive de trabalhar num trio, num arrastão, foi na Tuning Car, do meu parceiro, meu amigo Igor Paixão. Ele disse, toda vez que você fala de mim, quando eu assisto, eu fico emocionado. Eu disse, mas isso é gratidão. É gratidão que eu tenho a ele, como eu tenho a dona Josefa, né, que foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade de fazer o uso em punho do microfone na presença das pessoas, porque na época da Aninha na rádio só eram nós três ali no estúdio, né, e não tinha muito o que você se preocupar, porque ninguém estava vendo. Mas fazer para as pessoas já era uma coisa mais diferente. Então, eu trabalhei, foi na época, era Timbalodum e Rodo da Bahia. Foi lá na ABB Arapiraca, fizemos uma carreata, né? Fizemos uma carreata pelas ruas da cidade, depois à tarde foi o evento, e daí as coisas começaram a aparecer, lentamente, mas começaram a aparecer. Aí veio, então, né, a oportunidade que eu tive do pessoal da Farra Chique, né, do Diogo Bala, do Júnior Bala, né, a qual eu presto serviço a eles há 13 anos, né, como apresentador de palco, e há 11 anos como apresentador do programa Sábado na Farra, do Grupo Farra Chique, na Líder FM, na 101,9, que tem 11 anos que a gente está no ar com esse programa, um programa que é um dia só na semana, um sábado, e se mantém incrivelmente no ar há 11 anos. Então, a eles eu tenho essa grande e externa gratidão, porque confiaram, né, no trabalho do Wendel Milano para fazer isso aí. O Wellington também, na época, o Wellington, inclusive, hoje mora em Caruaru, foi o cara que promoveu o primeiro Samba Arapiraca, né? Depois ele fez o Samba Recife, fez o Samba Lagoas, mas o Samba Arapiraca, eu trabalhei com ele, foi uma pessoa que me deu uma oportunidade também na época do Espace, ainda era o Espace. Eu acho que daí, se eu não me engano, foi nesse dia que começou o Alô Arapiraca, porque eu tento resgatar, mas são tantas lembranças que foram fuziladas pelo efeito do Covid, que me falta realmente a recordação. Mas eu acredito, né, que ainda vou sonhar e lembrar que realmente foi no Samba Arapiraca que começou o Alô Arapiraca. Na época eu gritava muito, não tinha afinação, não sabia administrar a questão da respiração, né, do diafragma com a voz. E, cara, cada grito esticado. Quando chegava na segunda banda, já estava rouco. Cara, bicho, grite menos. Mas a vontade, a alegria era tanta de estar ali fazendo aquilo que eu acabo. Mas só o tempo e os anos é que levam você à maturidade. E a outra pessoa que eu também tenho uma grande e verdadeira gratidão é a quem eu chamo de padrinho, que é o comunicador Josenildo Souza, comentarista de peso, né? E ele quem me deu, né, me presenteou com o curso de rádio na época que eu não tinha como pagar. Foi em Palmeira dos Índios, foi ele quem me presenteou. Ligou na minha frente para o Paulinho Guedes autorizou que eu fosse fazer. Eu não tinha habilitação, aliás, não tinha não, de fato até hoje não tenho. Já ganhei umas 3 vezes e nunca fui tirar. A verdade é essa, que eu não gosto de viajar, eu não vou mentir, não gosto de mentira não, velho. Eu não gosto de mentir, os caras pensam que eu sou habilitado. Mentira, eu não sou. Posso me lascar na próxima blitz agora que eu encontrar, mas eu não tenho. Eu ganhei do Major Jean, inclusive, de presente e não fui tirar ainda. Isso que agora está ficando mais fácil, eu acho que eu não sei dirigir carro. Parece mentira, eu não sei dirigir carro. Eu sempre fui um apaixonado por moto. Então, nunca tive carro na família, a gente era todo mundo que andava a pé, então nem bicicleta eu tive. Para ser sincero, eu nunca tive uma bicicleta na vida. Levei 25 anos para ter uma moto. Então, eu não tenho habilitação, por favor. A meus amigos da PM, quando me ver, olhe de lado, deixa que logo todo o povo vai passar. É a brincadeira dele, é sério, não estou mentindo, não. Eu não gosto de mentira, não. É verdade mesmo, não tenho não habilitação. E se os caras me prenderem o documento que for para ser solto, esse eu tô lascado. Fico o resto da vida preso. Aí foi ele quem me deu o curso, aí às vezes eu ia, os caras, quando você vê um cara fazendo assim, passando a mão no ombro assim, é porque tem blitz na frente. E eu ia de moto sem habilitação, eu voltava no meio do caminho e perdia a aula. Tanto é que as aulas todas de DJ, de disc jockey, de mexer nos aparelhos, eu perdi. Porque todas as vezes que eu fui, tinha blitz e eu voltava no meio do caminho. Às vezes tinha um carro de som para fazer o trabalho que eu faço já há mais de 10 anos na rua, né, com aquela propaganda para as lojas no carro de som. Aí eu voltava porque tinha que comprar o leite da Camila, tinha que comprar a fralda, e dizer, não, bicho, eu vou ganhar os 50 aqui, hoje eu não vou, não. Depois é que a vida vai começar a sorrir para você financeiramente, mas o início dela é bem complicado. Então, essa é a verdade. Essas são as pessoas
pessoas que eu trago. Eu tenho gratidão a todos que me convidam para fazer os trabalhos. Eu faço com muita alegria. Né? Trabalhei muito para poder chegar no cerimonial da Prefeitura de Arapiraca, para fazer campanha de grandes candidatos aqui da cidade, como já fiz. E tudo isso leva um tempo, né? Leva um tempo. O que eu mais lamento disso tudo é que eu cheguei num ponto de uma carreira que a única coisa que eu queria é que a minha mãe estivesse aqui para ver a Kid, porque ela foi a pessoa que mais acreditou em mim. Quando ela dizia assim, você ainda vai apresentar um show de Fábio Júnior e um show de Alcione, que ela era muito fã. E eu dizia, homem, não pense desse jeito não, porque não vai chegar até aí não. E chegou. Eu apresentei os dois. Infelizmente, ela não estava mais viva para que eu pudesse levar ela. Eu não estou chorando não, nem vou chorar, porque eu tomei o estalopram, né? Eu tomo um ansiolítico de 10 miligramas, aí ele me estabiliza. Com ele eu não choro. Os programas que eu fui, os podcasts que eu chorei, eu choro muito, porque não tinha tomado, eu não tomava ele. Agora eu descobri o estalopram e com ele eu não choro de jeito nenhum. Fico um homem da porra, não choro não. Os caras estão chorando demais. Mas agora eu estou com ele, eu lembrei, se eu vou no podcast hoje, eu vou logo tomar logo. 9 horas da manhã eu já tomei o comprimido para poder estar aqui. Mas, assim, ela foi mais a pessoa que mais acreditou, a pessoa que mais teve orgulho do Wendel, a pessoa que chorou quando me viu apresentando 30 de outubro, 7 de setembro, quando ela estava viva ainda, pôde ver lá no palanque. Eu que tantas vezes estive do outro lado, sentado na perna dela, assistindo o professor Nelson Santos Filho, o Nelson Filho fazer, o saudoso Jarbas Lúcio fazer, né? E eu estive lá assistindo. São coisas que eu nunca imaginei que fosse estar hoje fazendo 7 de setembro, fazendo 30 de outubro, fazendo São João da Perucaba, fazendo Folia de Rua, fazendo Viva Arapiraca, o Natal da Prefeitura, o Réveillon da Prefeitura. Né? São tantas coisas que a gente olha assim e diz, cara, eu vou reclamar do quê? Não? Eu lamento porque eu não tenho mais saúde, sabe? Se eu tivesse mais saúde, eu acho que eu ainda ia fazer mais ainda do que eu já faço. Mas Deus sabe de todas as coisas. Coisa boa. Eu sou um vencedor e um agradecido a Deus. A Deus e a Nossa Senhora do Bom Conselho. Só o pessoal fica dizendo, rapaz, toda a época da festa da padroeira você chora. Eu não consigo, sabe? Não consigo conter as lágrimas ali. E naquele dia realmente eu tinha esquecido. Não, tomei o estalopram. Tomei um chá de como é que diz? Aquele que é erva doce, né? Que diz que é calmante, né? E eu tomei, mas ali é um momento que eu não consigo. Quando vem a imagem da santa, eu desato a chorar mesmo, porque às vezes que eu tive internado entre a vida e a morte, a primeira vez com diabetes, a segunda com o Covid, eu dizia a ela assim, passe só a ponta do seu manto no meu pé, não precisa chegar perto de mim, não. Eu conversava com ela, assim, sabe? Eu sabia que ela estava me ouvindo, ainda que eu não estivesse vendo, porque a palavra diz que felizes aqueles que não viram e creem, né? Eu não posso ver aquele The Shows. Quando passa os cortes em The Shows no Instagram, eu posto, mas ali eu já chorei meia hora assistindo, porque toca fundo mesmo, realmente, a minha sorte. Tá vendo? Eu tomei estalopram, não estou chorando. A minha sorte realmente foi essa. Eu dizia a ela, não deixa eu morrer agora não, quero ver minha filha crescer, eu quero trabalhar mais, passe só a pontinha do seu manto no meu pé, que eu sei que eu vou ficar bom. Não precisa nem entrar no quarto. Jogue de longe aí, vai tocar no meu pé, eu vou ficar bom. Então, eu tenho esse agradecimento à Nossa Senhora do Bom Conselho, porque eu sei que, primeiro, com a permissão de Deus e a essência dela, eu consegui voltar essas 2 vezes. E agradecer a todo o povo, as pessoas que rezaram por mim, que pediram, que oraram, independente de qualquer denominação religiosa, isso, a questão ecumênica não importa, o importante é que pediram a Deus e Deus escutou, e eu estou aqui. Muitas vezes me mataram, muitas vezes eu morri, mas sigo aqui ressuscitado. Essa era uma frase que o Marcelo Rezende, saudoso Marcelo Rezende, dizia às vezes no Cidade Alerta, e eu nunca esqueci dela. Quando a gente ouve as falas do senhor, né? E a gente começa a viajar no tempo, né? Viajar no tempo. São todas vivências verdadeiras do que eu passei. E tem muita gente que torce a favor do senhor. Claro, tem gente que é claro que torceu para que eu não voltasse. E tem gente que... Tomara que esse peixe morra hoje, eu quero postar. Vou fingir que gosto dele e vou postar. É porque ninguém vai mais a velório, não. É sério. Eu fui no velório de um amigo meu esses dias aí, tinha 20 pessoas. E um cara muito conhecido agora na rede social, todo mundo posta. Todo mundo quer compartilhar a foto do morto. E eu não quero não ser foto de morto agora. Não quero ver essa notícia, não. Mas muita gente que fica. E tanto é que na época do diabetes, postaram ainda lá que eu tinha morrido. Aí o Gel foi postar na confa, os caras, não, pai, morreu não, essa conversa é mentira, ele está internado. Eu digo, ó, os infernos. Você vê, quando a questão do diabetes, eu não sabia que era diabetes no dia que fui internado.
E quando eu cheguei lá, minha glicose, que eu não sabia que estava doente, estava em 690. Eu não enxergava nada, só aquelas coisas brancas, e não tinha força nem para tirar o pé da cadeira. O cara me dava uma tapa, eu caía, não conseguia nem ver o que fez. E quando o médico disse, o computador já não está mais lendo a glicose dele, leva urgente para a UTI. Foi a última coisa que eu me lembro de ter ouvido lá. Quando eu subi, aí eu entrei em coma, fiquei em coma. Só que em coma você escuta tudo, você está dentro de uma caixa preta, que não consegue sair porque tem medo de bater em trombar em alguma coisa, fica quieto lá sentado, não tem voz, está mudo, só escuta. Aí vinham umas enfermeiras lá, umas pragas que eu nunca vi, não consigo lembrar quem era, mas era gente boa porque cuidaram, né? Todas as enfermeiras e médicos, o meu maior amor e agradecimento. Mas tinha que dizer, eita, esse rapaz é aquele que apresenta o show da Farra Chique. Olha a glicose dele como tá, não passa não de hoje. Eu disse, inferno, eu tô aqui ouvindo, como é que eu não vou passar de hoje? Só que eu não conseguia falar nada, eu só escutava. Eu dizia, eita, aquele menino da rádio, ó, tá, se voltar daí vai ser para fazer hemodiálise, vai voltar cego. Eu dizia, que inferno, velho. E será que eu já fiquei cego porque estava tudo escuro, mas eu não sabia que estava em coma, né? Era assim, assim que foi. E quando eu acordei, vi que a visão estava funcionando. Nunca mais fui como era, né? Porque aí eu agora tenho astigmatismo, tenho miopia. E para completar, veio a porra da catarata agora. Pode dizer. Pode ficar à vontade. Aqui quem manda é o senhor. Veio a porra da catarata, comprometer tudo. Agora eu tô pilotando no tato, velho. Assim, cara, acho que os caras fazem filho de rapariga, tira a mão do freio. Eu não consigo correr, porque se vier um buraco eu não vejo. Se entrar uma pessoa eu vou atropelar o povo, vou cair da moto. Já caio que só desgrama. Aí eu digo, vou devagarzinho aqui, porque eu estou até evitando sair à noite por conta disso, porque é verdade mesmo. Eu olho para você aqui, eu não vejo a definição do seu rosto. Tá só aquela coisa meio embaçada. Deixa eu definir meu rosto para você. Eu sou um moreno. Se eu olhar aqui a hora, eu vejo. Eu sou um moreno muito bonito. Oh. Moreno alto, bonito e sensual, já dizia a música. Né? São as passagens da vida, mas eu sou muito agradecido a Deus por tudo isso. Tem dia que a coisa tá doendo, tá ruim, eu digo, olha, se for para continuar assim, o resto da vida do jeito que tá, eu aguento, mas não me leva agora não. Deixa eu por aqui, porque eu tô vendo a Camila e tudo, né? Eu era mais feliz quando ela não tinha namorado. Agora tá namorando, é um dor de barriga que dá no cara. Mas eu disse a ele, o que você fizer nela, eu faço em você. Tá avisado, né? Falta de aviso não. Mas o Luiz tá rindo. Eu falo por causa de besteira. O grande Wendel. E aí surge a famigerada ingratidão. Tem pessoas que se esquecem daquilo que a gente fez outrora por elas. Verdade, Como é que o senhor lida com ingratidão? Eu lido com muita tristeza. Lido com tristeza. E assim, o pisciano, ele se preocupa muito em servir, em ajudar, fazer o bem sem olhar a quem. E cada vez mais, a cada dia que se passa mais, as pessoas... Eu, às vezes, costumo dizer que a humanidade perdeu, sabe? Porque eu não consigo dar uma entrevista dessa, como as outras que eu fui, sem agradecer a dona Josefa, ao Igor Paixão, né? ao Diogo Balo, Júnior Balo, ao Igor Castro também, o Igor Castro da prefeitura, que foi um dos caras que me conduziam para o cerimonial, que acredita no meu trabalho, que joga na minha mão todos os anos, 7 noites do São João da Perucaba, que ele não bota ninguém para... Não, você dá conta, nem me preocupo. Né? E graças a Deus eu tento fazer a contento. Mas eu acho que quando o homem... O ser humano, em geral, ele perde o sentido da gratidão, ele é uma alma morta, né? Porque eu não tenho riquezas, mas se tivesse jamais, eu poderia retribuir financeiramente ao que essas pessoas fizeram por mim, o que isso ocasionou ao longo da minha vida, ao ponto de preocupações que eu tinha, como faltar o leite da Camila, faltar uma fralda, e era ter pago um babá para ela durante 7 anos, nunca faltar tudo que ela precisava, nunca faltar nada para ela vestir, para ela usar, para o conforto do quarto dela, enfim, está até hoje na escola particular, fazendo o 2º ano, difícil o mês de dezembro, o mês de janeiro, com custo de livro, custo de mensalidade, custo de fardamento, material escolar, mas Deus tem me permitido fazer, por isso que eu sempre procuro ser grato a quem me serve, ser grato a quem só admira meu trabalho, né? Porque eu sei que Deus tudo está vendo, e Ele me retribui, fazendo com que eu possa continuar administrando a minha vida e a vida dela, e as pessoas que nos ajudam, né? Tem tanta gente que ajuda você, né? Que chega para você aqui. Às vezes vem gente que vem lá no palco, porque eu mandei um alô, vem com R$50 na mão. Assim, não, quero não. Estou mandando esse alô aí porque você é meu parceiro, meu amigo, entendeu? Não precisa me dar dinheiro não, porque a hora que você precisar de um trabalho, uma comunicação, uma gravação no comercial, sei que você vai lembrar de mim. Ou se não lembrar, não tem problema também não. Mas assim, eu lido com tristeza quando a ingratidão era direcionada a mim. Do modo geral, eu lamento, porque o mundo seria melhor se as pessoas tivessem gratidão. E eu sou muito grato a quem me estendeu a mão. As pessoas do Outro Norte, a gente falou aqui em off, né?
o senhor é uma referência a ponto de existirem pessoas a quererem copiar. E aí eu queria que o senhor externasse para quem está nos assistindo qual é o posicionamento do senhor, tanto para aqueles que tentam copiar, porque se inspirar é ótimo, mas querer copiar e tomar titularidade é diferente, e como o senhor lida também com a inveja. Na questão da inveja, eu sempre fui alvo da inveja. Até na época de escola mesmo, sempre fui um cara comunicativo, desenrolado. Nunca tive problema com essa coisa de namorada, sempre tive a condição de conquistar aquela pessoa que eu olhasse, que eu me interessasse. Mas, assim, eu sempre fui muito alvo de inveja. Muito ódio, que eu nunca tive nada na vida, né? Nunca tive nada na vida. Moro no aluguel até hoje, né? E assim, eu procurei... Sofri muito com essa questão, né? Porque, às vezes, o cara tá querendo tomar o que é meu, velho. Eu não tenho quase nada, não tenho inveja de ninguém, não quero nada de ninguém. E isso é muito lamentável, a questão da inveja. E essa coisa da pessoa, olha só, porque eu disse a você aqui que a comunicação ela caiu no meu colo por acaso, né? É como chover Xuxa e caiu o Pelé no meu colo. Foi assim, não esperava nada disso acontecer. Nunca esperei, nunca imaginei. Portanto, eu nunca copiei ninguém, porque eu não escutava ninguém. Né? Não escutava ninguém. Às vezes achava legal as aberturas que o saudoso Asa Branca fazia de alguns rodeios, mas quando eu via assim, passar num canto, que massa, esse cara é show, né? Como achava muito bonita a comunicação do Zé do Rojão, né? Do Jaba Lúcio, do Nelson Filho, né? Da Juliane Maria, de tantas e tantas figuras maravilhosas que passaram e passam e estão no rádio, né? Mas nunca ao ponto de dizer assim, eu vou copiar o que ele faz. Não copio, porque a maior escola que eu tive não foi a faculdade de rádio e TV, não foi o palco com 20, 30 mil pessoas, como já apresentei nos eventos da Farra Chique, a Henrique Juliano, Chiclete com Banana, Marília Mendonça, Eduardo Costa, em tantas e tantas figuras, agora mesmo, pela terceira vez, o Edson Gomes. E assim, nunca foi isso. A maior escola que eu tive foi o carro de som. A maior escola que eu tive, Flaudice, foi o carro de som. Me comunicar com as pessoas, falar ali. Ali você perde a vergonha, querendo ou não. Porque era uma época, quando tudo isso começou e quando eu fazia, pegava 4, 5, 6 horas durante o dia, porque descia dali e recebia comprar o leite da Camila, a fralda, a massa dela. Ia comprar um vestido que eu achei bonito, ia comprar uma tiara que ela usava muito. Eu acho que é por isso que Deus não me deixa faltar o pão de cada dia, que eu me preocupo todos os dias com o que eu vou comer, porque eu não sei cozinhar, preciso me virar, né? Por isso que ele nunca me deixou faltar, porque eu honrei minha filha. Eu tive um pai por dizer que tive, mas meu pai eu só vi uma vez na vida, né? Foi embora e não voltou mais. E quando eu vim saber que ele tinha morrido, já tinha um ano que estava enterrado. E eu ainda tentei encontrá-lo em Recife, mas não consegui. Fui desprezado por ele. E eu acabei sendo campeão numa modalidade que eu nunca tinha praticado. Porque eu não sabia o que era o amor do pai, né? Eu não sabia o que era dizer benção, pai. E até hoje, como agora, hoje mesmo, Camila, benção, painho, Deus te abençoe, minha filha, te amo, pai. Até hoje me emociona, me alegra ver ela me tomando a bênção, né? Coisa que já ser um adolescente talvez não quisesse mais fazer, e eu não tive o prazer de fazer isso, né? Nas reuniões da escola, aqui de quem ia, e meu pai nunca estava lá, e às vezes tinha um menino que queria, ele não tem pai não, vamos mexer com ele. Aí a primeira etapa era minha, eu dava o primeiro murro, porque você não pode levar o primeiro murro nem a primeira etapa numa briga, você tem que ser o primeiro a bater. E eu tive que impor respeito para me defender. Eu tive que bater para não apanhar. E eu nunca deixei que ninguém viesse me diminuir, porque eu não tinha pai. Porque eu tinha uma mãe que procurava consolidar essa ausência, essa carência, mas é uma carência que não se preenche. Até hoje eu tenho ela e ela acha que ela vai ficar comigo até o dia que eu me for. Porque é a ausência daquilo que você não teve. Então, justamente por isso eu procurei ser um pai muito bom, maravilhoso, converso tudo com a minha filha, ela sabe que tem um parceiro, tem um amigo, né? Às vezes até a própria mãe, você faz o gosto demais da Camila, eu só tenho ela, eu só tenho uma filha, como é que eu não vou fazer o gosto da minha filha se eu não estou fazendo o gosto dela para o mal? Brigo com ela, porque ela quer ver comendo doce, olha, você tem uma grande probabilidade de ser diabética na vida, porque seu pai sua avó era, seu avô era, então é melhor você procurar se consolidar nisso. Então, eu terminei não copiando ninguém, porque o carro de som me ensinou. Em cima do carro de som, os dias e dias que eu levei de sol, a pino, né, chuva, em cima do carro de som, mas sempre agradecendo a Deus por poder estar ali. Até que um dia, quando eu fiquei diabético, a médica disse, quem é que tem que aparecer no carro de som? Você ou a sua voz? Minha voz. E por que você fica ali em cima? Desça, vá dentro da cabine.
Foi aí então que eu entendi que se eu ficasse lá, eu fazia a coisa do mesmo jeito, né? Precisei levar uma chamada da médica para entender que eu não precisava estar lá em cima, que eu achei que estando lá em cima eu estava agradando mais ao contratante, e não precisava. O importante é você falar o que ele está lhe pagando para falar, entendeu? Então eu não tive tempo, nem vontade, nem disposição de copiar ninguém. Admiro alguns, né? Admiro o trabalho de algumas pessoas, mas nunca quis nada para mim, nunca quis emprego de ninguém para mim, nunca fui atrás de diretor de rádio para procurar puxar tapete de ninguém, não sou essa pessoa, não esperem isso de mim. Não gosto de estar falando de ninguém pelas costas, sabe? A gente tem assim, eu sou meio que acho que eu tenho um pouquinho de mediunidade, porque eu pressinto quando a pessoa não gosta de mim. Eu sinto quando aquela pessoa tem um mal para me fazer. Aí eu procuro me distanciar, evitar os ambientes daquela pessoa, né? E fazer com que isso permaneça, nem faz mal a mim, nem faz mal a ele, né? Porque a gente tem a proteção maior do que a mão que me empurra, é a mão que me ampara, que é a mão de Deus. Então eu nunca vou chegar nessa queda, porque ela está ali para me sustentar. Então eu não tive vontade de copiar ninguém. E fico puto, velho, quando eu chego num canto que o cara estava fazendo a Luarapiraca lá, vamos começar então. Às vezes o nome é Eduardo Costa. Vai, Eduardo Costa, ao vivo, o cara está fazendo a mesma coisa, velho. Pô, copie não, bicho, cria o teu. Não é que adianta você ser referência em cima daquilo que é referência de outra pessoa. Eu acho pobre, mas eu nunca fiz não isso aí, nunca copiei ninguém. A idade do senhor hoje? Eu vou fazer 48 anos no dia 13 de março. Se Fé em Deus. Sou do ano de 1978. O tempo que o Luiz fosse... Candeeiro dava choque nessa época. Candeeiro dava choque. Porque ele é quente demais, o cara parece com um choque. Candeeiro dava choque. Eu disse aqui para o Wendel nos bastidores que eu não parece. Não parece, cara. Não, e assim, diante das câmeras aqui, verdadeiramente. E você que está nos assistindo, ninguém dá 48 anos, 50 assim. Quase meu isso, irmão. É verdade. E assim, eu lido muito bem com a minha idade, não fico me lamentando, eu queria ter. Não, porque eu vivi todos esses anos. Eu vivi demais as minhas épocas de juventude. Nas épocas que o show era no ginásio do Quintela, que era 5 bandas de forró e era 10 horas de show, entendeu? Nunca fui muito de viajar, porque eu acho que em outra vida eu morri num acidente que ficou só o pó na estrada. Porque eu nunca vi uma pessoa ter aquele desconforto com viagem como eu tenho. Se tem uma moto dessa no viagem, eu digo, por que é que tem? Não sou entregador de nada para ter que estar numa pista, não sou caminhoneiro. Não gosto de viajar. Porque eu não gosto de viajar, eu tenho que comprar uma bicicleta. Boa. Não é, mas o povo se incomoda com tudo, bicho. Aí você tem coisa que você... Ai, Deus do céu. É como quando posta a coisa de alguém que morreu. Aí o povo lá, morreu de quê? Morreu foi... Digo, não, morreu não. A família se juntou e resolveu enterrar ele vivo. Estava dando muito trabalho. Pô, vai no privado e pergunta, ou espera alguém... Vai lendo lá os comentários, que no momento aparece uma resposta para... O povo é tão interessado em saber que o outro morreu. Parece assim, eu só vou conseguir sobreviver se me disserem como foi que ele morreu. Que coisa, velho. Isso é sórdido, sabe? Isso é sórdido. Vai lá. Como ninguém se preocupa mais em socorrer, se preocupa em filmar, né? O cara tá caindo, a mulher levou a mulher do posto de gasolina, estava vendo agora há pouco, antes de chegar aqui, a mulher escorregou na gasolina, lascou-se no chão, o cara na moto ficou e foi filmar. Em vez de encostar a moto, o cara saiu de dentro do carro para ajudar, o outro ficou filmando a queda da mulher, que ela estava no chão. Né? E isso mas é aquela coisa, a gente ou se adapta à situação, ou então você acaba realmente ficando um velho e você precisa saber envelhecer, precisa saber lidar com a idade. Entendeu? E a gente vai vendo isso no dia a dia, algumas coisas que você fazia com muita rapidez, você já não faz com tanta rapidez, né? Você procura outros artifícios, outras maneiras mais fáceis de conseguir fazer aquilo, porque você precisa saber lidar, precisa entender que o corpo vai envelhecendo, né? Eu não sou mais o Wendel dos 20, 25 anos, sou o Wendel dos quase 48, quase 50 anos, graças a Deus. Wendel, o que muda na comunicação de quando o senhor iniciou para a comunicação em 2026? Quando eu termino de fazer a abertura, que eu estou sem fôlego. Quando eu faço a Luarapiraca agora, depois do Covid, do diabetes, a respiração, que eu passo um minuto para poder retomar o fôlego. Mas, fora isso, assim, a comunicação ela vai se moldando à medida de que as pessoas pensaram assim, com a internet a rádio vai acabar. Não acaba, a rádio é eterno. Rádio é eterno. Rádio, em todas as casas, as pessoas que se acordam pela manhã, sobretudo as pessoas de mais idade, que colocam lá para ouvir, né? Eu acordava em casa de manhã
com a minha mãe ouvindo o Nelson Filho, o Zé do Rojão, né? E eu ia dormir com ela ouvindo o J. Sá, o saudoso J. Sá, com o programa Nos Braços da Saudade. Quer dizer, um programa de músicas antigas. O rádio faz parte da vida, do começo da manhã até a hora que a pessoa vai dormir. Entendeu? O rádio é insubstituível. É claro, vai ter aí os streams, os podcasts, né? As lives, mas tudo isso traz o rádio, porque a comunicação é feita pela voz. Excelente. A gente estava aqui conversando com o Nelson Filho, né? Josenildo, quero mandar aqui um abraço para a grande Josenildo. Meu padrinho Josenildo Souza. Eu digo professor com o Nelson Filho. Nelson Santos Filho, professor. Chamei de professor. E aí eles falavam, né, da dificuldade de quando entraram na rádio e da modernidade. Sim, claro. A modernidade da questão tecnológica mudou muito, né? E da modernidade. E aí eu quero ouvir o cara tinha que rodar atrás de um vinil para tocar uma música que alguém pediu por telefone ou por carta. E aí eu quero ouvir do senhor, como referência que é, quais os pontos negativos e positivos da tecnologia? A tecnologia ela é necessária, né? Eu que vivi essa transição, que sou da década de 70 e estou em 2026. Então, passei por 70, 80, 90, 2000 e tantos e até o 26. A tecnologia ela é necessária porque ela traz muita comodidade, mas ela adoece o homem. Né, a tecnologia acaba adoecendo o homem. Eu aprendi, graças a Deus, a controlar essa questão de estar o tempo todo com o telefone. Você vê que está aqui o programa todo, eu não peguei no telefone. Né? Tem gente que fica se preocupando em estar mexendo no telefone e tudo, e só me preocupei em botar no vibrar para, caso tocasse, não fazer barulho. Mas, assim, para quem conviveu com o rádio do tempo de pedir música por telefone, que a pessoa ficava na ansiedade, né, de ouvir o fulano dizer um abraço para não sei quem que está ouvindo o programa, vai ouvir a música tal, e agora tudo permanece. Basta você teclar lá e a programação se promove durante todo o dia através do computador, né? O computador, a internet, ele mudou a vida das pessoas. Para um lado bom, para um lado ruim. A rede social, né? Que hoje em dia são mais redes antissociais, né? Porque os haters e as pessoas que se preocupam em estarem magoando, machucando, agredindo, querendo ser diretor ou motorista da vida de alguém que não lhe conhece, que não sabe nem quem você é. Então, o rádio ele mudou muito ao longo dos anos. Ele precisou ser mais um estúdio, né, para ter mais entrevistas, e as entrevistas agora podem ser, como a gente está aqui na tela da TV, as entrevistas podem ser transmitidas através do YouTube, coloca lá a câmera. Antes não tinha isso, né? Ninguém sabia quem era o radialista, ninguém conhecia, só sabia quem era a voz, apesar de quando conhecia pessoalmente, às vezes se decepcionava, porque parecia o leão da montanha. Enfim, não era aquilo que as pessoas pensavam, né? Uma voz bonita não significa que é um corpo físico bonito, né? Mas, assim, o radialista ele teve que se adaptar. Ele teve que se adequar às situações, tanto que a AM hoje ela só é proliferada em poucas rádios de alguns municípios. Né? Hoje em dia é o FM, né, que conta mais as ondas médias da internet, junto com o rádio. E quem conseguiu se adaptar, permaneceu. Muitos foram os radialistas que deixaram a profissão, seguiram para outros caminhos, por não aceitar o fato de uma rádio não exibir mais uma fita cassete, um disco vinil, né? Foi o CD, depois o CD ficou escasso também, porque o computador passou a ter os seus playlists, né? Passou a ter o seu Spotify, a sua maneira. Mesmo tem um playlist aqui no meu telefone, que às vezes eu preciso tirar alguma música, você completou 1000 músicas no seu playlist. Aí eu preciso tirar alguma para poder colocar outra, para você ver assim, que tornou-se necessário. Né? Antes a gente andava com um Walkman, um fone de ouvido, a fita dentro, às vezes mastigava, o cara tinha que ir lá, fazer um jeitinho para não perder, porque tinha aquela música, rebobinar na caneta, rodar, botar a fita aqui, ficava rodando a caneta para rebobinar a fita. A mesma coisa tem que fazer com a fita de locadora, né? Se não rebobinasse, era locação dobrada, né? E hoje em dia as locadoras nem existem, porque os streams tomaram conta de tudo, né? A gente às vezes está no cinema e o cara está assistindo em casa, já com qualidade de som e vídeo, né? Tá 9 de 10, aí o cara já dá para assistir. Entendeu? E a coisa muda por isso. E o radialista que não se adequou, passou. Aquele que se adequou, permanece, sem fugir muito do seu estilo. É que nem temos muitos narradores, mas o gol que o Nelson Filho do Asa, ele é insubstituível, ele é incrível, ele é na emoção, é aquele que a gente pensa assim, o bicho tem uma potência tão grande que na esticada do gol que dá para o cara sair de Maceió, chegar aqui e ele ainda está narrando o gol. Grande Nelson! Grande Nelson.
Mas isso é muito bom, tudo isso é muito bom. O rádio é muito bom, a TV. Eu sou um apaixonado, sabe? Eu fiz empréstimo da prefeitura para poder comprar uma TV de 86 polegadas, porque eu sou apaixonado por TV, sabe? Eu fico olhando assim, bicho, DVD, eu tenho DVD lá, não me desfiz do meu DVD. Aí eu gosto de assistir os jogos, eu gosto de assistir o UFC, eu sou fã das lutas do UFC, tudo. Graças a Deus, o sábado à noite que eu não trabalho, para eu ficar em casa e assistir o UFC. Mas se eu chegar em casa, tiver trabalhado, eu boto lá e assisto. Não olho nada no celular para assistir as lutas sem saber do resultado. Para ir vivendo naquele momento que eu chego para assistir. E eu gosto muito do conforto que isso lhe traz, né? Da satisfação que isso lhe traz. Antes era tudo mais difícil, você ia na rua e os pirateiros vendendo os filmes, né? Você juntava lá 5, 6 filmes. Às vezes eu assistia 10 filmes no final de semana, no sábado e no domingo, que eu gosto demais. Filmes e séries, eu adoro. Estou desgostoso em assistir nesse momento, porque a catarata está me tirando a visão nítida da TV. Aí eu estou até assistindo menos, com fé em Deus, depois da cirurgia, eu vou voltar a assistir com a mesma alegria que sempre assisti. Mas o rádio é fundamental nas nossas vidas. O rádio, ele não acaba, ele não tem fim. Você já fez aquelas traduções, né, das músicas em inglês, não? Não, porque os caras... Say you, say me, não bata no cachorro. Não tira o leite do gato. Os caras, a maioria dos caras ali, pô, faziam aquilo na criatividade. Não é porque não tinha nem computador para traduzir. Ia traduzir de onde? Se não tinha celular, não tinha computador no estúdio. Ali era a criação do cara. E muita gente acreditava. Eu acho uma resenha. Eu acho muito engraçado quando os relezinhos... É muito engraçado, não tem como não rir com isso. Mas eu nunca fiz tradução de música. Eu já vi muita coisa na vida, já celebrei até casamento como um ministro do momento ali. Que o pessoal já tinha sido casados na igreja, não podiam mais casar, e fizeram a festa e me contrataram para ser o juiz do momento. Nos poderes adquiridos, dados a mim por mim mesmo, eu declaro marido e mulher. Já fui locutor de velório, de acompanhar enterro em cima o churrasco assando em cima do carro com aqueles barril de pitu, de pitu não, de caipirinha, não caipirinha, batida de maracujá. E eu fazendo a narração que fulano era isso, fulano era aquilo, e ele não queria ninguém chorando, que é todo mundo bebendo, e a mulher, quando todo mundo bebendo, aí é que a mulher chorava. Eu disse, cara, bota um copo, bota 8 para mim, aí eu não posso não, vou errar o nome do defunto, vai ficar muito bom não. Mas eu fui um bocado depois nessa vida, muito, já abri show para um público que só tinha insegurança na casa, né, e o dono do show e mais 3 pessoas, eu digo, eu vou assim mesmo, vou abrir na mesma alegria que eu faço, como se tivesse com 30 mil pessoas. Ou trabalhar a noite toda, o cara dizer, bicho, não deu não, a bilheteria aqui, não tenho não como lhe pagar. E ir para casa triste porque não recebi nada, entendeu? Outro show, a banda não veio, que não pagaram, e os caras jogando no palco, cadeira, mesa, garrafa. Eu digo, não sou eu que trouxe não, meu irmão. Eu não sou o contratante não, sou só o locutor. Muita coisa, levar choque, em fio, em microfone com fio, chovendo e a água vindo pro palco, e cada choque, meu irmão, vou não falar nada. E pior que não tem pedestal de garrão, meu amigo. Cada vez que eu vou falar aqui, eu levo uma bombada, o coração não aguentar. Muita coisa a gente passa e depois fica só lembrando e agradecendo a Deus por ter vivido aquilo. Tem muita gente que está nos assistindo e às vezes sonham, galgam aí, e o senhor bem ressaltou sobre essa questão do rádio e, indiscutivelmente, as pessoas viajam ouvindo. A TV, indiscutivelmente, nem toda casa tem, mas um rádio tem. Pode ser aonde for, tem um rádio. As pessoas vão para o Campo do Asa, aqui, Grande Asa de Arapiraca. Nosso gigante. E vai ouvindo o rádio. É sábado, 4 horas com penedência aqui em Arapiraca. Boa! E aí eu quero ouvir do senhor, qual o conselho que o senhor dá para essa juventude, ou para quem galga aí, se tornar um locutor, se tornar um radialista? Olha, Flaudis, eu tenho uma opinião muito definida sobre isso, inclusive falando por mim mesmo. Eu acho que tudo é aquilo que Deus presenteia a você. Ele lhe dá o dom. Né? Tem muita gente e é interessante da vida que eu nunca tinha, antes de passar no concurso da prefeitura, de tudo, eu nunca tinha sonhado em ser nada. Eu não tive sonho de ser policial, de ser bombeiro, de ser médico, nada disso, eu fui vivendo. Uma hora eu vou saber o que é que eu vou fazer, e de repente a coisa aconteceu, né? E eu sem acreditar, botei em prática, até hoje não acho que tenho aquilo que muita gente diz, mas eu tenho vontade. Ninguém tem mais tesão de subir num palco e fazer uma abertura do show do que o Wendel Milano. Pode fazer melhor do que eu. Agora, com a mesma tara, a mesma alegria, a mesma vontade que eu tenho,
Tem não igual. Então, eu acho assim que tudo vai acontecer. Não, as pessoas, eu digo, como eu digo a Camila, minha filha, não tenha pressa. Né? A vida vai lhe mostrar aquilo que você realmente quer fazer. E a vida mostra, Deus coloca no seu caminho aquilo que realmente vai fazer. Mas esteja atento, porque caso as coisas que sejam colocadas na sua vida elas não deem certo, você tem que estar pronto, né? Pronto para recomeçar. Ser resiliente e procurar começar em outra coisa. Né? Não pode ver só aquilo. Às vezes as pessoas querem morrer porque um relacionamento acabou. Você não pode colocar um sentimento seu por alguém ao ponto de que o condutor da sua vida seja aquela outra pessoa. Não pode. Porque as pessoas mudam de ideia. A gente tinha ideia, mas você mudou o plano. Tínhamos o plano, mas você mudou de ideia, já dizia Renato Russo. Né? É aquela coisa, você tem que viver com alguém enquanto aquele alguém queira estar com você, enquanto seja bom para os dois. Porque amor, para mim, Flaudiz, é admiração. O que define a palavra amor, para mim, é admiração. Se você passa a olhar para a pessoa e só ver defeitos nela, só apontar defeitos, não tem mais amor ali, não, porque o amor é admiração. E você passa a admirar até os defeitos daquela pessoa. Você passa a admirar até os comportamentos inoportunos daquela pessoa, porque você quer o melhor para ela e tem um sentimento bom por aquele alguém. Quando a admiração acaba tudo. Acaba amor, acaba tesão. E casamento sem tesão não funciona. Né? Você precisa querer. Ainda que os pensamentos do outro sejam uma loucura, mas enverede pela loucura dele e tente fazer aquilo que é bom para os dois. Mas, desse modo, eu acho que a coisa não funciona muito bem, não. Eu quero aqui externar algo para quem está nos assistindo. O Wendel bem falou que a gente se conheceu há cerca de um ano, mais ou menos, atrás. E aí, eu preciso externar isso aqui diante das câmeras. A forma como o senhor lida, né? A forma como o senhor recepciona, atende as pessoas, se aproxima das pessoas e o carinho que as pessoas têm com o senhor é magnífico. E aquilo tratar como você gostaria de ser tratado. E aquilo ali me encantou muito. Bom, desde sempre as pessoas falavam muito sobre o Wendel Menezes, não tem como não conhecer o senhor. Entretanto, eu queria ouvir do senhor, que é uma referência, né, na comunicação indiscutivelmente, mas tem algumas pessoas que estão iniciando agora. E aí, por que eu estou falando isso? Já começa se achando grande. Qual é o sentimento que o senhor tem em relação a essas pessoas que o senhor olha para a sua história, o jeito que o senhor é, e o cara que está conversando agora e já quer... Não é isso, bicho. Essa soberba que algumas pessoas carregam com elas são nocivas e perigosas demais, porque ninguém sabe o que é que vai vir amanhã, ninguém sabe como vai ser. Quem viveu essa pandemia, quem passou pela doença, sabe como é a inutilidade que nós temos, sabe? Como nós somos pequenos e se ter que depender ali da misericórdia de Deus para você poder escapar. Você tem que depender do psicólogo, do assistente social, do enfermeiro, do médico, para que eles tenham misericórdia com a sua situação e que possam estender a mão para você e que você possa permanecer ali. Eu fico vendo isso e o que você disse aí é muito plausível, Flaudísio, porque não são poucas não as pessoas assim, cara. Tem gente que já quer começar pelo degrau de cima, não quer subir a escada, não. Sabe? Quer pegar um elevador ali, já ir para o degrau de cima, e uma arrogância, uma soberba. Eu lamento porque, assim, de uma maneira ou de outra, a vida, ela bate, sabe? De uma maneira. A vida, ela lhe dá uma promissória em branco na sua mão. Depois ela vem resgatar na velhice. Aí é que está. O que é que você vai fazer desse período até a sua velhice? O que é que você vai fazer para acumular coisas boas? Né? A vida acumulou-me de coisas muito boas. Eu tenho a sorte as pessoas gostarem de mim. Às vezes tem gente que acaba lhe odiando porque você tem uma opinião política de um jeito, às vezes você tem um time que você torce é outro, às vezes a maneira com que você acha que a pessoa não deveria se referir a Nossa Senhora é outro, né? Porque eu lamento pelas pessoas que dizem, você tem fé numa estátua. Mentira. Aquilo dali é só uma maneira de você olhar e imaginar a imagem que você não pode ver. Que pobre de nós não podemos ver. E felizes de nós se podemos ver quando encontrar a morte. Né? Isso que eu postei um dia desse aí na rede social. Espero que quando a morte lhe encontrar, você ainda esteja vivo. Entendeu? Porque é verdade. E essas pessoas, elas morrem antes de começar, porque não tem gente que vai dividir um palco com você. Meu irmão, parece que a pessoa faz de tudo para anular a sua voz. Né? Às vezes, numa campanha política, você está com outro locutor e o cara mafiando você, dando dinheiro ao cara do carro de som para ele baixar mais o seu microfone. Não é isso que vai impedir você de brilhar, porque quem tem que brilhar já nasce feito, vai só botar em prática, sabe? Eu não tenho vaidade nenhuma com isso. Vaidade, para mim, é as contas pagas, sabe? É as contas estarem pagas, é o dinheiro para mim comprar minha insulina, tomar meu remédio, entendeu? Comer aquilo que às vezes me dá vontade de comer, que eu gosto,
que quem convive perto de mim sabe que eu não tenho muita frescura, né? Eu não gosto de cair, não gosto de machista, de quiabo, de azeitona verde. Isso aí eu não gosto, não. Eu vou comer sem gostar? Não vou, porque eu não gosto, não desce. Né? Não desce, eu já tentei, mas não vai. Né? Mas você só toma café com leite, é porque eu tenho gastrite, véio, e se eu tomar ele puro, pode me afetar. Né? Muita gente passou um tempão aí dizendo que eu emagreci. Ele fez a bariátrica que não conta ninguém. Ué, vai te lascar, pô. Porque eu ia mentir que fiz uma cirurgia. Eu realmente ia fazer uma cirurgia. Eu já estava com todos os pré-operatórios prontos. Eu passei 2 meses indo para Coruripe, toda semana, para poder fazer essas coisas. Mas um dia eu sonhei com a minha mãe, ela fazendo assim, ó. E não tinha outro motivo para ela estar balançando a cabeça negativamente para mim, que eu não ando fazendo nada de errado. No meu coração, eu entendi que era um recado para a cirurgia. Porque quando eu fui fazer agora, eu fiz a cirurgia agora, não, já tem 1 ano, de fimose, freio curto, né? Porque você é um filho de rapariga, o cara numa idade dessa, fazer cirurgia de fimose. Meu irmão, não andava mostrando a pinta para ninguém, não, para saber. Se minha mãe, quando eu era pequeno, nunca me disse que eu tinha, como porra eu ia saber se eu não ando olhando para ninguém, nem andei mostrando a minha para ninguém, para dizer, bicho, tá errado aí. Na hora que o cara tá lá mijando, eu disse, aí, bicho, tá errado aí, tá? Tem muita... Olha, que coisa sem cabimento, né? Aí fui fazer uma cirurgia de fimose, freio curto, pronto. E eu não sonhei com ela dizendo não, né? Eu fico rindo. Eu não sonhei com ela dizendo não, mas quando foi para que a menina me ligou e disse, a cirurgia vai ser marcada essa semana, eu já ligo para você se organizar. Aí eu sonhei com ela, eu desisti, né? Mas não tinha dinheiro para comprar Monjaro, entendeu? Não tinha dinheiro para comprar, porque nem tinha a história da Monjaro. Aí, na época ainda era outra. Esqueci o nome da outra lá, da outra emagrecedora de canetinha, né? Ozempic, né? Ozempic, era Ozempic a moda. Eu comprei uma daquela em 10 vezes no cartão. Uma amiga minha disse, deixa eu comprar no teu cartão, eu falei, eu vou te pagando. Que cara que tem mulher, não tem cartão de crédito, não. E apliquei aquela bicha em mim, não perdi 100 gramas não com ela. Enfim, me fez efeito o contrário. Em mim me engordou mais. Aí foi com uma amiga minha e disse, como é que tá a diabetes? Eu digo, rapaz, depois do Covid ela tá uma porcaria. Ela sobe com tudo, sobe com o emocional. Minha filha cortou o cabelo, alisou o cabelo, que era cachadinho. Quando foi lá me mostrar na rádio, eu passei 8 dias com a glicose em 1. Do desgosto. Aí depois veio dizer que tava namorando, que a mãe deixou. Mais de 15 dias doente. Você ia morrer mesmo, a glicose descompensada, eu mijando que nem um cavalo. Porque a glicose alta, você urina muito, né? Cada mijada com pedra que eu povo dizer, bicho, tá fazendo doido? Eu digo, não, tô mijando, espera aí. Eu vou fazer correndo agora. E não foi. Aí o povo fez a bariátrica que não quer contar a ninguém. Sabe, não fez não. Não fez não bariátrica, não. Se quiser, eu mostro a barriga. Não tem furo nenhum na minha barriga. Só uma amiga minha disse, eu tenho o chá de moringa, ele é muito bom para controlar o diabetes. Só que ela já sabe que eu sou ansioso, né? É tanto que toma medicação para ansiolítico, para ansiedade, e ela não quis me dizer que ele ajudava a emagrecer. Entendeu? Aí foi que eu comecei a tomar o chá de moringa, de manhã, meio-dia e de noite. Durante 9 meses eu tomei religiosamente os dias todos de 9 meses. Eu nunca deixei Até quando eu cochilava, que acordava o chá e pôr na geladeira e tomava de madrugada, para seguir a reta direitinho. Aí foi quando ele foi inibindo o meu apetite, né? Aí o povo diz, tomei 4 dias, não fez efeito. Não, eu tomei 9 meses, cara. 9 meses. Nesse período eu não bebia. Que eu tomo, quem me conhece sabe que às vezes é que eu tomo uma cerveja, assim, muito raro que eu tomo uma cerveja em casa. E assim, eu fui levando a sério. Eu vou parar com a história de que o diabético sente vontade de comer doce. Adianta mentir, eu sou apaixonado por açaí. Se eu tivesse saúde e dinheiro fácil, eu tomava açaí todo dia, de manhã, meio-dia, de noite, porque eu não enjoo, eu acho gostoso, né? Mas eu não posso por conta do diabetes, e mesmo assim eu ainda faço. Tomo, e quando vou dormir, 25 unidades de insulina, que é para dar aquela controlada. Aí, de ontem para hoje mesmo, eu passei a noite meio doente, lá com febre e a garganta inflamada, porque a casa que eu mudei está com problema de um cano lá que está vazando a água da caixa, e eu estou tendo que tomar banho com água, com a caixa outra que eu trouxe para casa que está no chão. Só que eu tomo banho morno, eu não gosto de banho frio, eu odeio banho frio. Depois que eu fiquei diabético, o banho frio ele dói meus ossos, ele dói a pele. A pele, assim, é como se eu estivesse sendo castigado. Aí eu vou e tomo um morno banho. Só que a caixa fica no sol, a água está morna. Só que eu tomo no chuveiro morno e não adoeço. Eu tomei lá com a água morna da caixa, adoeci 2 dias seguidos, sem saber porque estava adoecendo. A água da caixa, quente. E para mim, no meu corpo, estava morna. Entendeu? Porque eu sou muito calorento, eu adoro a temperatura do ar-condicionado. Você não vai me ver nunca reclamar. Se tiver o 12, bota no 12. O 16 está bom, mas se tiver o 12, bota no 12. Então, foi isso que aconteceu. Eu levei a sério, eu me dediquei. O diabético, ele não come muito, porque essa história de que o diabético vive morrendo de fome é mentira isso, porque eu mesmo não vivo morrendo de fome.
Tá? Eu comi 4 bananas assadas antes de vir para cá. 4 porque são 2, né? Divide no meio, fica 4 pedaços. 2 bananas assadas eu comi meio-dia para vir para cá, com uma xícara de café com leite. Pronto, foi o que eu comi. E eu não estou com fome, que eu vou tomando água, entendeu? Eu não sinto essa fome que as pessoas sentem, entendeu? Porque o arroz me faz mal, o macarrão me faz mal, o feijão eu não gosto. Eu prefiro um feijão tropeiro, um feijão verde, do que esse feijão cozinhado, assim, normal. E eu acabo comendo pouco. Então, na medida com que eu fui comendo pouco, eu fui me reeducando da maneira de... Acho que o estômago foi... Eu sofri uma bariátrica espiritual, né? Bariátrica espiritual. Nunca fui na mesa branca pedir nada a ninguém, não, nem no terreiro de ninguém. Mas acho que eu tive uma bariátrica espiritual, porque eu passei a controlar o meu apetite de uma maneira que eu nunca tinha conseguido. Então, o pouco de comida que eu botava, eu passei a comer menos, entendeu? Comer menos daquela quantidade que eu comia. Eu vou na Rio Branco, quem sabe, eu gosto muito da Rio Branco. Não sei nem se pode estar falando. Pode, Rio Branco! A panificadora Rio Branco. Quando eu passo no carro de som, eu digo que aqui é a nossa casa fora de casa. Todo dia eu vou na Rio Branco. É um hábito que eu tenho. Às vezes eu estou em casa, 7h30, bicho, eu vou na Rio Branco. Só para tomar um café e voltar. Um café com leite e voltar. Que é são hábitos que eu tenho que me fazem bem. E quando eu não os pratico, me fazem falta. Então, eu chegava lá e pedia uma torrada, eu só consigo comer metade da torrada. Entendeu? A metade. E eu não faço prato. Eu ir para um rodízio me inscrever otário na testa e dar lucro odôntico. Com 2 pedaços de carne eu já estou com a barriga cheia. Já fico satisfeito. Aí não adianta eu pagar o rodízio para não comer quase nada. Se você viesse desse todo dia, era bom demais. Né? Não é aquele que o cara precisa mandar embora. Então, sinceramente, foi isso que eu fiz. Eu fiz o uso do moringa. Hoje eu ainda tomo. Mas eu tomo 1 xícara a cada 3 dias. Eu não tomo mais todo dia, 3 vezes ao dia. Porque eu preciso estar dando a controlada na glicose. E então, tomando a moringa, ela me ajuda. Aí tomo o Azucon, tomo a insulina, que é quando eu tomo alguma... Refrigerante, eu só tomo sem açúcar, né? Quem me conhece sabe disso, eu não sou de estar desafiando. Na Rio Branco eu tomo um cafezinho, com açúcar, mas é com leite, que já para quebrar um pouquinho do açúcar. Então foi isso que eu fiz. Eu não fiz, para você que está assistindo aí, que eu ouvi dizer que eu tinha feito uma bariátrica, não é verdade, não fiz bariátrica nenhuma, desisti da bariátrica. Foi só o chá de moringa. Eu usei a Ozempic uma vez, mas ela deu efeito contrário em mim, eu engordei. Né? E fiquei pagando com raiva o restante, as 10 parcelas no cartão da Suene. Grande Wendel, que honra tê-lo aqui Alegria, conosco. cara, Eleve muito o nível do DD Podcast. Eu sei que você que está assistindo aí já conhece, né? Principalmente quem é de Arapiraca, conhece a história do Wendel. Indiscutivelmente é um fenômeno. Pra mim, você não sabe como eu tô. Como eu tô feliz. Muito contente também. Muito contente, de tê-lo verdade. Aqui conosco. Né? Verdade. Você é um cara também que é muito carismático, de sorriso fácil. Eu espero que os acontecimentos da vida, ao longo dos anos, não tirem esse sorriso de você. Adoecer como eu adoeci, passar pelo que eu passei, as mortes que eu tive na família, as entradas em hospital sem saber se ia sair com vida. Tudo isso me amarguraram um pouco, né? Porque a gente fica se perguntando, pô, sou um cara tão bom, sou uma pessoa do bem, eu ajudo tanto, eu tenho que carregar uma doença dessa nas costas, uma doença crônica que não tem cura, mas assim, Deus lhe dá a possibilidade de continuar dia a dia, mesmo não sendo da maneira com que você gostaria que fosse, né? Eu sempre encerro a jornada do programa que eu apresento todos os sábados e eu digo, se você estiver cansado de trabalhar, lembre-se daquele que está cansado de procurar emprego. É sempre isso, é sempre você agradecer. Que a vida não lhe tire esse sorriso gostoso que você tem. Você tem um sorriso muito gostoso, muito bom. Não tem como você não sorrir, a pessoa que está ao lado não sorrir. Até o Luiz fica ali, Luiz que está ali conduzindo tudo, fica rindo também. Porque isso é o primordial da vida, cara. É ter a alegria de viver, sabe? Sorrir, ter vontade. Eu gostaria muito de ser mais animado do que eu já era, de quem conviveu comigo nas épocas dos shows, de cara velha, de Micaraca, enfim. Eu era muito mais animado, eu era muito mais legal. Mas, infelizmente, a cabeça da gente acaba adoecendo com as pancadas que você leva, né? Quero agradecer também aqui a Mônica Nunes, ao Igor Castro. Grande Mônica Nunes estava aqui conosco. Por essa oportunidade que vocês me deram de há mais de 5 anos estar no cerimonial da prefeitura. Isso mudou muito a minha vida financeira, isso mudou a minha vida, a maneira com que as pessoas olham, né, para você, o respeito que você adquire, né, você está ao lado de pessoas importantes. Eu tenho, Mônica Nunes e Igor Castro, por vocês, o maior respeito, a maior gratidão. Inclusive, com a Mônica Nunes eu aprendi um pouco mais e com o Igor um pouco mais a segurar meus ímpetos, né? Porque eu, infelizmente, o diabético tem uns picos de glicose que ele não sabe entender e acaba elevando
o ranço, o humor, coisas assim. Eu tenho aprendido a controlar isso junto com eles. Gosto, amo o que faço. Amo minha Arapiraca, sabe? Já tive oportunidades profissionais de ir para outro canto, trabalhar em outro canto, mas eu não tenho coragem de sair daqui. Eu nasci para viver e morrer aqui, na minha terra amada, a minha preciosa princesa do Agreste, que vai completar agora em 30 de outubro 102 anos. E eu fico triste. Eu trabalhei na festa de 100 anos, apresentei, e não vou estar na de 200 anos. Isso me entristece muito. Eu gostaria de estar no cerimonial de 200 anos de Arapiraca, mas não serei eu, infelizmente. Então, a Luiz, obrigado pela atenção quando eu cheguei aqui, menino bom, né? Continue assim. E a você, Flaudísio, que Deus lhe abençoe, que Nossa Senhora do Bom Conselho ponha sempre na sua mão e na mão da sua família todos os seus projetos, tudo aquilo que você quer para a vida, que isso aqui não pense que você está aqui porque não merece, é merecimento. Você sabe como foi difícil o começo. E só você e quem lhe acompanha sabem disso. Viu? Você é um menino bom, você é um cara do coração bom, e para mim hoje foi um presente. Um presente poder estar aqui hoje e ficar nos anais deste programa. Eu sei que alguém vai botar lá e vai ter, tem um Wendel Milano aqui, vou assistir. Muito obrigado e que Deus lhe abençoe grandemente por isso. Ah, cara, que honra, que honra. Mas antes da gente finalizar, a gente faz um bate e volta, próximo ao término de cada episódio. Eu quero ouvir do senhor um time. Vasco e Asa. Vasco da Gama e Asa, mulambada. Como é o seu nome, Luiz? Luiz Eduardo Vasco. O cara que nasce com o nome de Vasco e de Bom Tempo, ele nasceu para ser feliz. Eu digo direto, assim, meu amigo Bom Tempo lá do Ziorgoto. O cara que nasce com o nome desse, não tem como dar errado, não. Bom Tempo. Bom Tempo. Mano. Um lugar. Arapiraca. Boa, Arapiraca. boa. Sempre Arapiraca. E a gente fez questão de colocar aqui na frente do Estúdio 2, eu tô assim e tá aqui o coraçãozinho aí. Eu vi. Arapiraca. Né? Importante. Por quê? Porque eu digo e repito, em Arapiraca tem tudo de bom. A princesa do Agreste. Tem tudo de bom aqui. Tem até uma praia do Paraguai, mas tem. Nossa, Perucaba é a praia do Paraguai. Boa. Bota areia branca lá, fica igual uma praia. Uma música. O senhor canta? Cantei muitos anos em banda de pagode. Uma palhinha pra nós? Logo assim que puder, vou telefonar. Por enquanto tá doendo. E quando a saudade quiser me deixar cantar, vão saber que andei sofrendo. E agora longe de mim, você possa enfim ter felicidade. Nem que faça o tempo ruim, não se sinta assim, só pela metade. Ontem demorei pra dormir, tava assim, sei lá, meio passional por dentro. Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar, ia feito um pé de vento. Boa, É muito bom. boa, Jorge Aragão. Rapaz, o senhor tem um canto bacana. Quem é o cantor? De vez em quando eu gravo algumas coisas assim, boto que eu cantei há algum tempo no grupo Simpatia, nos Envolventes. Um tempo bom. Mas era a juventude, né? Era a juventude. Se eu tivesse uma frase para rodar Brasil e mundo, que frase seria essa? Eu vivo no topo do meu mundo. Que só Deus sabe como eu me sustento lá. Muita gente me pergunta, por que essa frase? Porque ela fala sobre isso. Eu vivo no topo do meu mundo. Tem gente que enxerga essa frase com arrogância. Pelo contrário, no topo do meu mundo, só Deus me faz me sustentar lá. Só Deus me faz aguentar todos os dias da minha vida. Só Deus. E Nossa Senhora do Bom Conselho que estende sobre mim o manto dela. E eu choro muito. Porque eu tenho muito medo, às vezes, de partir e deixar a minha filha aí sem ter o pai que ela tem. Eu choro porque eu penso nas pessoas que gostam de mim. Eu choro porque eu não sei se quando eu for vou encontrar a minha família. Não sei como é do outro lado. Eu espero que seja. Então, a frase que eu... Tá lá, tá no meu Instagram. Eu vivo no topo do meu mundo. Tá no status do meu WhatsApp. Eu vivo no topo do meu mundo. Coisa boa, que honra. Mais uma vez, repito, diante aqui das câmeras, tê-lo conosco. Eleve muito o nível do DD Podcast. Me avisa quando estiver no ar que eu quero assistir. Boa. Eu gosto de assistir. Para mim é uma honra. Muito obrigado, Wendel. E aí, encerre com as considerações finais. Fique à vontade. Muito obrigado, Luiz, mais uma vez. Flaudísio, obrigado de coração. Que lindo esse quadro da Marilyn Monroe. Só Marcelo Mascaro mesmo para poder fazer uma coisa tão bonita assim. Um grande artista da nossa Arapiraca. Eu quero agradecer a você, agradecer a todo o seu público. Eu espero que você continue cada vez mais crescendo, sabe? Que a parte mais alta seja sempre o seu intuito. Crescer, nunca se esquecer de onde você veio. Lembrar que a humildade é a essência da vida, né?
que a gente não deve esquecer o que passou, o que comeu. Eu não vou esquecer nunca que já lanchei farinha com açúcar. Eu já lanchei farinha com açúcar. Eu nunca pedi uma bicicleta à minha mãe, porque minha mãe não podia me dar. E muitas vezes escutava a piadinha dos outros quando eu pedia para dar uma voltinha. Deixa eu dar uma voltinha. Como eu pedia para dar uma voltinha na moto de amigo meu. Arrumava um canto para poder dizer assim, eu tenho que ir ali para poder pedir uma moto emprestada para ir. E não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Mesmo já tendo me roubaram 3 motos, perdi 3 motos, né? Mas sou um apaixonado por moto. E sou muito grato a Deus por Ele ter me dado condições de possuir, de realizar esse sonho. Ah, você não tem, quando você não compra um carro? Nunca tive vontade nenhuma de ter carro. Nenhuma. Até porque todas as coisas que eu tive vontade, eu pedi a Deus que Ele me ajudasse a ter. Eu tenho uma prancha na minha casa que é cheia de bonecos da Marvel, de DC. E ali, às vezes as pessoas... O que é isso? É o que a infância sonhou. Eu compro o que a infância sonhou. Coisas que eu sabia que minha mãe não podia me dar e eu não tinha. Tem uma sapateira na minha casa, cheia de tênis, de calçados. Por que isso? Eu lembro que eu tinha uma namorada no Bom Conselho e ela disse assim, eu vou terminar o namoro com você. Eu disse, por quê? E eu gostava dela. Porque você só tem um sapato, você só vem com um para a escola e quando você vai para algum canto, você só vai com ele. Mas eu só tenho esse, vou fazer o quê? Eu vou pedir emprestado? Não, mas eu não quero mais não. E terminou por isso. Aí você vai botando na cabeça e pedindo a Deus, eu gostaria muito de poder ter mais. Eu tenho uma cômoda lá que é cheia de perfume. Eu peguei o hábito de cada dia do mês eu usar um perfume diferente. São 30 perfumes que eu uso nos 30 dias. Porque os caras reclamavam na escola que eu só usava gelos. Era um perfume bem baratão que vende no supermercado, sabe? Quando não era Fazema Suíça, era gelos. E tudo isso ficou na minha mente à medida com que eu fui crescendo, que as coisas foram acontecendo, eu procurei comprar o que a infância sonhou. Eu tinha vontade de ter, mas não tinha condição. E eu não ia frustrar minha mãe pedindo a ela, eu sabia que ela não ia ter como me dar. Na verdade, eu nunca tive uma bicicleta. Eu já fui direto para a moto. Olha como Deus foi bom. Eu me lamentava por não ter uma bicicleta, mas Ele me proporcionou ter uma moto. Entendeu? Ele foi muito bom comigo. Então é isso, é você não esquecer de onde veio, não esquecer o que passou, não querer ser melhor do que ninguém, não passar por cima das pessoas, não invejar o alheio, não desejar o alheio, né? E no caso do homem é normal desejar a mulher, né? Mas isso daí você procura desejar quem não tem dono. Não vai desejar a mulher que tem dono, não, que só dá problema na vida dos seres humanos. Então é isso. É isso, sucesso, muito obrigado. Você chamou um cara que não deixou quase você falar, porque o comunicador conversa muito, você não precisou ficar elaborando perguntas, porque as minhas respostas são esticadas. E muito obrigado de verdade. Coisa boa, muito obrigado, Papai do Céu. Continue te abençoando. Se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. Por hoje é só. Acompanhe a gente no Spotify, aqui no canal e lá os cortes no Instagram. Segue lá, DDI Podcast. Boa! Valeu!